Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Patins Críticas. Eu sou a Patins. Me desculpa pela falta de frequência aí dos dias de postagem dos vídeos. Eu postava, tentava postar toda semana, só que agora tá a cada 2 semanas e tal. E desculpa, eu não gostaria que tivesse assim também. Só semana passada eu fui para 2 entrevistas de estágio. Hoje eu fiz um teste de raciocínio lógico para ver se eu passava no estágio também. Não sei a resposta ainda. Estou esperando a resposta de 2 estágios. Passei já para um remunerado. Estou feliz, muito obrigada a Deus. Mas ainda estou procurando, porque esse estágio remunerado só dura 2 meses. Então eu tenho que aproveitar que eu estou na faculdade para fazer o máximo de estágio possível, o máximo de experiência possível. Mas não foi por isso que você clicou nesse vídeo. Você viu esse vídeo para eu falar do filme tal. E eu também gostaria de dizer nesse início de vídeo uns avisos. E se você não estiver bem mentalmente, se você tem uns gatilhos com esse tipo de tema, eu recomendo você assistir em algum momento, mas que você esteja um pouco melhor. E também que a minha intenção não é, nunca vai ser, só explicando, minha intenção não é zoar quando alguém quer voluntariamente ir de arrasta para baixo. O filme é sobre isso. Então, se eu fizer algumas piadas ao decorrer do vídeo, botar alguns memes, é mais para fazer piadas com o filme em si, não que você tenha que fazer piadas sobre essas pessoas na vida real. Por favor, não faça. E acho que os avisos são esses. Não veja esse vídeo se você não estiver muito bem. A minha intenção era gravar esse vídeo justamente em agosto, antes do mês do Setembro Amarelo, né? Por motivos óbvios, mas não deu. Era para esse vídeo ter saído segunda, quarta-feira, só que aí eu fui fazer um monte de coisa. Só hoje que eu terminei o roteiro desse vídeo e aí eu fui gravar. Eu tenho exatas 2 horas e 5 minutos para acabar de gravar esse vídeo e editar e postar para tentar fazer com que esse vídeo saia antes de 1º de setembro. Não sei se eu vou conseguir, me desejem sorte. E é isso, vamos falar sobre esse filme. Se você também não entendeu minha maquiagem, era para ser respingos de sangue na minha cara. Não sei se dá para ver muito bem. Eu usei a tinta de rosto que eu comprei numa papelaria, então não é uma qualidade muito boa. E também que era para eu imitar o estilo de uniforme de escola japonesa, mas eu não sei se funcionou muito bem. Minha mãe elogiou, então não sei, deixem aí nos comentários. Ninguém falou nos outros vídeos sobre o enquadramento, então dessa vez eu cheguei a câmera um pouco mais para trás para poder mostrar o meu uniformezinho, né? Para não passar batido. E vamos falar sobre esse filme do Sion Sono. O filme Clube do... Vou evitar falar essa palavra, né? Clube de pessoas que querem ir de arrasta voluntariamente. É de 2001, japonês, dirigido por Sion Sono. Não sei se estou falando certo. E começa já o filme com várias estudantes numa estação de metrô, aparentemente às 19 horas da noite, do dia 26 de maio e tal, todo mundo conversando tranquilo. Tem umas pessoas que estão achando estranho, um monte de estudantes numa aglomeração juntas assim, mas o pessoal deixa pra lá. Até que começa a anunciar, né, aquela voz de metrô falando: cuidado com a porta, mind the gap, fiquem atrás da linha amarela. Aí, enquanto está anunciando que o metrô está chegando, elas param de conversar, estava todo mundo distraidamente conversando, elas atravessam o metrô, vão para onde o metrô vai chegar e ultrapassam a linha de proteção, a linha amarela, e enquanto o metrô está vindo, elas todas dão as mãos e contam 1, 2, 3, e aí elas pulam, e aí o metrô passa por cima, e aí acontece aquela chuva de suco de tomate, para não falar outra coisa. Tanto que o que inspirou a minha maquiagem de hoje foi que no trailer tem uma cena que tem uma mulher que jorra suco de tomate muito nela, e eu tentei mais ou menos imitar, que ela faz assim, que nem aquela cena do Round 6 e tal, é para imitar. E sim, o filme já começa assim, brutal desse jeito, do nada, isso já acontece. Isso está no trailer, isso está na sinopse, não é spoiler.
Então, se você continua assistindo esse vídeo, saiba que a esquisitice só vai aumentar, é daqui para cima, vai ter coisas esquisitas, bizarras, estranhas, esquisitas, particularmente bizarras, e é isso. E aí corta para uma cena completamente diferente do que acabou de acontecer. É uma banda de meninas, eu acho que pré-adolescentes, crianças e tal, que o nome da banda delas chama Desert. Guardem este nome, vai aparecer ainda muitas vezes ao longo da trama. E é uma banda nova pop japonesa e tal, que elas cantam sobre músicas de amor fofinhas e dançam e cantam. E tá fazendo bastante sucesso. Elas começam a anunciar a nova música delas e tal na TV, todo mundo assiste, todo mundo gosta. Elas são uma promessa de banda promissora de J-pop. E aí a gente vê num hospital umas enfermeiras conversando. Uma delas sai para ir para a padaria buscar umas comidas lá para o pessoal. E a outra, enquanto fica esperando a outra, começa a passar um pouco tempo, ela começa a se preocupar. Será que aconteceu alguma coisa com a fulana? Aí ela liga pro cara, pergunta, já chegou a fulana aí? E o cara diz, não, quando ela chegar eu te ligo. E aí ela desliga o telefone, e aí abre a janela pra brisa da noite entrar, e aí corta a cena pro cara já tentando ligar pra avisar que a menina chegou, só que ninguém atende, e aí o hospital fica sem luz. E aí, quando a gente vai ver a janela, já não tem mais ninguém perto da janela, o que dá a entender que ela também caiu voluntariamente. E aí, essa outra enfermeira chega da padaria com comidinha e tal, e fala, ué, cadê a outra menina que estava aqui? E o cara fala, acho que ela foi para casa. E aí, ela chega perto do cara, pergunta, tu quer comer essa parada aqui? O cara fala, quero. Aí ela dá para ele, abre a janela e tal, se estica, fala, tô muito bem agora. Ela fala, tchau, tchau, fulano, te vejo depois. E ela vai subindo na janela e também cai voluntariamente. E o cara fica sem entender nada. E assim que acontece isso, as luzes do hospital acendem toda de novo. E ele fica gritando com medo, parada assustadora. Ah, 気持ちいいな。じゃあ私行ってくるね。ちょっと待って。E detalhe, tanto no metrô, tanto no hospital, tem uma bolsa branca que é encontrada nessas duas cenas, que os policiais, quando vão investigar, descobrem que tem algo muito perturbador dentro dessa bolsa. E vão passar também para o grupo de policiais, que eu preciso olhar o nome, vou nem disfarçar, porque são nomes japoneses, eu tenho dificuldade já para decorar nome em português, imagina em japonês. O grupo de detetives que ficou de investigar esse caso, tanto das garotas que saltaram na frente, tanto do hospital, tanto de alguns outros que vão surgir, porque a gente vai tentando conectar uns aos outros. O grupo é composto por Kuroda, Hajitani, Shibusawa e Murata. Em algum momento desse vídeo eu vou esquecer todos esses nomes, então me perdoem. Eles tentam investigar o negócio do metrô, que ainda está todo mundo chocado com isso. Ninguém sabe por que elas fizeram isso. Eles descobrem que as alunas eram de mais de 18 colégios diferentes. Eram ao todo mais 54. E elas saltaram todas e depois os corpos ficaram todos irreconhecíveis, como se deve esperar. E eles acabam descobrindo, dentro desta bolsa misteriosa, que simplesmente tem um rolo. Um rolo de quê, você me pergunta? De pedaços de pele humana costurada umas nas outras. É isso. De início também me chocou. E também, para poder dar uma iluminação nesse caso, eles recebem a ligação de uma mulher que se intitula Bat, ou Morcego, talvez Morcegona para os íntimos, que ela fala, tem um site estranho aí que apareceu, que tem umas luzinhas brancas, umas luzinhas vermelhas, e quando vai morrendo gente, tá acendendo luz vermelha, fiquem ligados aí. E aí o Kuroda, um dos detetives, vai para casa, tenta meio que esquecer essas cenas todas perturbadoras que ele teve que presenciar, vai curtir o tempo com a família, e ele chega lá e ele descobre que a filha, o filho e a mãe dessa família aí
Eles são fissurados nessa banda Desert dessas meninas, que eles são super fãs. E fim do dia 27 de maio. No dia 28 de maio, as coisas continuam a ficar estranhas, esquisitas, particularmente bizarras. Tem um grupo de estudantes que está casualmente lanchando em cima do colégio. Muita gente faz isso, aparentemente nos animes sempre tem o pessoal que faz isso. E do nada, uma das garotas fica na beira do prédio e fala: ó, galera, eu vou me jogar. E em vez das pessoas falarem: amiga, não faça isso, não se jogue, a vida é preciosa, procure ajuda, ligue para o 188, ou chamar um responsável e falar: ó, fulaninho tá ameaçando se jogar. Ou ela vai falando e tal, e aí o pessoal, em vez de fazer tudo isso que eu acabei de mencionar, eles só vão se juntando mais a ela, todo mundo fica de mão dada, fala: ó, galera, a gente vai jogar, a gente vai se jogar. E aí, antes deles se jogarem, eles falam: ó, bora criar esse grupo, o clube do pessoas que decidem ir de arrasta para baixo voluntariamente. Eu não vou falar o título do filme completo, porque eu não quero receber strike. Aí todo mundo dá aquele tibum, todo mundo finge que vai pular numa piscina, mas eles só pulam mesmo. E fica uma garota, ela olha para trás, que tem um pequeno público de gente chocada com a cena que acabou de acontecer, e ela fala: ó, galera, os nomes dos fundadores do clube devem ser lembrados. E aí ela dá aquele tibum na piscina também. E os policiais começam a achar a parada mais estranha ainda. Tá? Começa a ficar: aí, galera, tem parada aí, tá ficando sério. E eles vão lá, os estudantes falam que eles presenciaram, que ameaçaram criar um clube e tal, que acharam que, não, achei que eles estavam só brincando, que eles não iam se jogar mesmo, mas se jogaram. E aí os policiais decidem que é melhor manter essa parada de clube fora da mídia, porque, de acordo com um dos policiais, ele fala que são só adolescentes que estão impressionados com os atos das outras estudantes que foram no metrô lá. Então, estão querendo fazer parte de algo, estão impressionados. Vamos deixar isso quieto, não vamos falar que tem gente querendo formar um clube disso daí, senão vai ter cada vez mais gente querendo formar cada vez mais clube, e aí vai ser muito ruim para todo mundo isso. Então, eles concordam em manter isso daí afastado da mídia, mas obviamente que começam a especular que tem ligação, que as pessoas estão querendo fazer isso, porque não é uma coisa tão impossível de se imaginar assim. Quando acontece uma coisa lá e acontece outra coisa lá, e essas coisas se parecem, a gente tenta conectar uma na outra, descobrir o que elas têm em comum. Então já tem um monte de gente especulando que é um tipo de clube e tal, uma seita, um clube, um culto. E detalhe também que depois desse dia 28, os números do site continuam a subir, continuam a acender a luzinha vermelha, e as Desert continuam fazendo muito sucesso. Em plena essa onda de gente indo de arrasta voluntariamente, as Desert acabam sendo aí uma luz no fim do túnel, sei lá, o pessoal fica muito vidrado nelas, elas continuam fazendo cada vez mais sucesso. E chegamos ao dia 29, onde conhecemos a nossa outra protagonista, que tem um dos detetives que é praticamente um protagonista, mas agora tem essa outra também, que é a Mitsuko. Ela é uma jovem, tal, tá andando pela rua, seguindo a vida dela, e do nada um ser humano cai de um prédio em cima dela, machuca ela um pouco, mas ela fica viva, ainda bem, e ela fica bem traumatizada com isso, porque esse ser humano demonstra ser o namorado dela, e ela não faz ideia porque ele quis se jogar, porque que ele quis fazer isso. Ela disse para os policiais que ele sempre pareceu normal, não tinha nada de esquisito nele, eles estavam namorando de boa, mas ela fica encucada com isso. E os policiais também, porque quando eles vão examinar o corpo do rapaz, eles descobrem que está faltando uma tira de pele nas costas dele. E aí eles veem aquele rolo de pele humana e descobrem que tem uma pele lá com uma parte de uma tatuagem de borboleta, que era a parte que estava faltando nas costas do rapaz, porque tinha um resto de tatuagem ali também. Então eles pedem para Mitsuko mostrar as costas dela, para ver se eles são do mesmo culto, se isso é tudo um grande culto e pá. Só que ela não tá faltando uma tira de costa nas costas dela,
Mas ela também tem uma tatuagem de borboleta, só que não é no meio das costas, é atrás do ombro, mais ou menos aqui, assim. E o detetive fica com isso na cabeça, ele fica, tem coisa aí. Ainda neste dia 29, muitos acontecimentos deste tipo começam a acontecer. Um cozinheiro se enche de comprimido do nada. Um cara estava num programa de TV, bota uma faca aqui no pescoço e dá aquela lambida. Uma mãe de família, estava cortando uma cenoura, fazendo uma comida, e ela vai cortando os dedos junto. E na frente da filha, a filha fica sem entender nada. E tal qual eu fiquei nessa hora, eu fiquei, cara, o que está acontecendo? Será que é espírito? Pô, o japonês agora adora botar espírito em filme, deve ser algum espírito possuindo as pessoas, fazendo elas fazerem essas coisas e tal. E nessa brincadeira de gente cometendo atentados contra a vida aí, em público ou no privado, tem uma mulher até que ela põe a cabeça dentro de um forno, não recomendo fazer isso. E abate aquela garota lá que fez aquela ligação para a polícia falando do site. Ela ainda está obcecada com esse site, checando frequentemente, parece que ela não faz nada mais da vida dela, junto com uma outra garota que fica do lado dela, não sei se é a irmã dela, mas eu acho que seja. E o nome da Beth, eu acho que ela também é Kyoko, porque eu vi de informação de elenco no Letterboxd, que tava Beth / Kyoko. E acontece um negócio com elas que, do nada, elas estão checando o site falando, olha só, tem mais número vermelho na tela agora. Chegam uns 3, 4 caras atrás delas, na casa delas, e esses supostos caras são os supostos donos deste site, desse domínio aí, desse que criaram na internet, para botar o número de gente que está indo de arrasta para baixo. Eles sequestram elas, botam um saco na cabeça delas, batem nelas, sequestram elas e também de brinde mandam os pais delas de arrasta para baixo. E eles levam elas para um outro lugar lá numa pista de boliche abandonada e tal. E seguindo a ordem cronológica, depois do dia 29 vem o dia 30 e a polícia recebe a ligação de um garotinho, de um menino, de uma criança, a gente dá para perceber pela voz, que é um menino que ele fala, galera, esse clube de pessoas indo de arrasta para baixo voluntariamente não existe, tudo invenção, não é um clube, não existe. E aí os policiais ficam sem entender nada, querem explicação, o moleque não explica muita coisa, ele manda uns papos de estar conectado consigo mesmo, existencialismo, um monte de coisa que eu não entendi. E ele também fala que neste dia, nesta data de 30 de maio, vai acontecer uma coisa semelhante ao que aconteceu no dia 26 de maio, que é das garotas lá indo pro metrô e aí se jogarem. E vai acontecer algo semelhante nesta mesma estação, acho que era a estação Shibuki, uma parada assim, vou deixar aí o nome. E aí os policiais vão correndo, eles acham que é um trote, mas que é melhor prevenir do que remediar, né? Porque outro escândalo desses ia ser muito para a população num período tão curto desse. E eles vão para lá e todo mundo que chega perto do metrô, eles ficam, galera, não pode não, pode não. Aí quando vai anunciar que o metrô chega, eles ficam zureta da cabeça, todo mundo que está perto da linha amarela, eles ficam empurrando. Aí chega um monte de estudante com roupinha de estudante, eles impedem elas de pegarem o metrô. Só que no final acaba não acontecendo nada no metrô. E o pessoal fica sem entender nada. Eles falam, galera, então foi trote mesmo. Estavam zoando nós, vamos ficar de boa. Só que aí, galera, tem o Kuroda, tava já tranquilo, tava falando, que legal, não tive que presenciar ninguém indo de arrasta hoje. Ele chega em casa, querendo conforto e paz em seu lar familiar, e ele vê um monte de sangue no chão, ele vê a filha dele coberta de sangue, acho que na hora ele nem vê direito, que ele tá de costas para ela, mas a gente vê ela coberta de sangue, a gente se assusta, e ele percebe que a família dele toda foi de arrasta também. Não fica claro se a filha matou o resto, ou se a filha influenciou os outros para fazerem isso, ou se os outros mesmo se destruíram, como estava acontecendo com as outras pessoas, e depois também a filha também morre, e ele fica, traumatizado.
chama todo mundo do esquadrão para ir para casa dele investigar, que a casa dele também tá toda parecendo o cenário da casa do Dexter, tá tudo cheio de sangue, com coisa escrita na parede. E o Kuroda recebe a ligação desse mesmo garoto que foi essa ligação antes, avisando que ia ter um negócio no metrô que não teve. E ele fala, ó, aconteceu essa parada aí com a tua família, agora você tem que arranjar um culpado. E o Kuroda fica sem entender nada, ele fala, ué, mas por que agora eu tenho que arranjar um culpado? Já estava acontecendo isso com um monte de outras pessoas, tu nunca falou nada pra gente arranjar culpado nenhum, por que agora tem que ter? Os meus sentimentos de culpa e tristeza agora são mais importantes do que os outros que sofreram as mesmas coisas, que são parentes das pessoas que foram de arrasta também. O garoto manda aqueles papos de existencialismo de novo, de você tem que estar conectado consigo mesmo, você está conectado consigo mesmo, você estava conectado com a sua família e tal. E o Kuroda, ele se sente um péssimo policial, ele fica puto, ele pega a arma dele, ele aponta a arma dele para o seu orifício oral e ele puxa o gatilho, indo se juntar ao resto da família dele, se vocês me entenderam. E a gente fica sem um protagonista de novo. E enquanto os policiais tentam se recuperar das cenas que eles viram nos últimos dias, voltando para aquele núcleo da Bat sendo sequestrada por um monte de cara estranho, eles levaram ela e a irmã dela, ou amiga, para uma pista de boliche abandonada. E lá eles falam as intenções deles. Tem um cara que ele se destaca mais, que ele é tipo líder, ele tá com umas roupas de couro e tal, muito engraçado. Ele parece um vocalista de banda. E eles meio que são uma banda, eles falam, ó, galera, somos o grupo Gênesis, e eu sou dono do clube e tal, desse clube de gente indo de arrasta para baixo voluntariamente, eu que influenciei o pessoal mesmo, eu sou o bichão, eu sou brabo, a gente que comanda o site, e o nosso plano é amanhã a gente se entregar para a polícia, pegar a fama desse clube, e aí a gente vai preso, mas a gente vira lendas, nunca vão esquecer da gente e tal. E aí eles começam a torturar umas pessoas e matar elas, incluindo um cachorrinho desnecessário, não precisava, eles já tinham entendido, eu já tinha entendido o ponto deles, não precisava chutar um cachorrinho e matar. Mas eles fazem isso, e também matam elas, matam a Beth e a outra menina, e também acontece a parada mais estranha do filme, que destoa completamente do que estava acontecendo, que o cara começa a cantar, do nada. É isso. Praticamente vira um musical. O cara canta, dança, toca uma guitarra enquanto tem o pessoal sendo esfaqueado do lado dele. Fica quase cômico o negócio. Because that. E no dia seguinte, dia 31 de maio, dito e feito, eles vão lá, se entregam para a polícia, chega a imprensa, filma tudo. O cara louro lá, o principal, ele fala, ó, galera, fiz tudo isso mesmo, sou brabo, e a gente adora a banda Desert, tem isso, eles falam que eles amam muito a Desert, são super fãs, e eles acabam levando a culpa disso, todos esses acontecimentos de gente indo de arrasta pra baixo na conta deles. Cá entre nós, dá pra perceber que não foi eles, que eles estão só querendo uma faminha lá pra virarem lendas, mas que não foi eles. Eles fizeram coisas abomináveis, eles mataram um cachorrinho, eles mataram uma galera, mas eles não influenciaram essas outras pessoas todas a se indo de arrasta para baixo também. Mas como ele meio que admitiu e tem provas de que ele também mandou uma galera para baixo, os policiais são obrigados a encerrar o caso, dar por encerrado, fechar tudo, falar, ó, é o cara mesmo, vamos se aposentar, descansar, vamos para uma terapia, vamos ir para a praia, ficar escutando o som de baleia, esquecer o que aconteceu nos outros dias. Mas o Shibusawa, um dos detetives, ele não tá 100% convencido que é só esse cara aí, com esses outros 3 caras estranhos que estão liderando esse culto, que tá fazendo todo mundo ir de arrasto, ele tá meio desconfiado disso tudo, e ele não tá muito conformado também. E dia 1º de junho, mês do meu aniversário, a Mitsuko volta a aparecer, ela também está nem um pouco conformada com essa situação, que nem o Tsubawa,
e ela vai investigar a casa do falecido namorado dela. E o que ela descobre no quarto dele? O que ela descobre? Um monte de posters das garotinhas lá, das Desert, um monte de coisa. O cara aparentemente também era um super fã. Ela fica encucada com isso, para escutar uma música e ela fala, tem uma parada bizarra aqui. E nem se você botar o disco da Xuxa ao contrário. Aí ela vê uns números nas fotos delas, elas estão fazendo um negócio assim, tipo, tem uma com o número 4 aqui, tem outra com 2, aí ela vai juntando, aí ela anota pelo celular dela, que é aquele celular que era só de abrir, aí ela vai digitando nos números para formarem letras e forma a palavra, que eu não vou falar, mas é aquela palavra lá do título, que é ir arrastar para baixo voluntariamente. E ela também vê um outro número nas fotos delas, que ela liga para o número, é um telefone, e quem que tem esse telefone é o menino do trote, que estava falando com a polícia. E aí ele fala, tu descobriu esse número, parabéns. E aí, você está conectada consigo mesmo? Você tem amor pela vida? E ela fala assim, me fala logo o que está acontecendo, me explica as paradas. E ele fala de novo, não tem um clube, vocês estão encucando muito com isso, para de me encher meu saco. Qual é seu filme de terror favorito? Ele não fala isso. Mas não tem como não lembrar de Pânico, com um monte de gente atendendo o telefone assim, não tem como. E aí ele convida ela para ir pro lugar onde vai acontecer o show das Desert e tal, e ela fala que vai, e chega o dia 2 de junho, o dia que a Mitsuko decide ir no Desert lá para descobrir o que tá rolando, procurar respostas. Ela consegue ir no lugar do show, que também me impressionou, ela não mostrou nem o RG, nem falou quem era, e já foi entrando no lugar, e conseguiu entrar no palco, onde as Desert iam se apresentar, e aí a cortina sobe, e na plateia tem um monte de criancinha. E eram as criancinhas que estavam fazendo as ligações para a polícia e tal, que a gente reconhece uma das vozes. E eles começam a fazer um tipo de teste de jogo com ela, começam a perguntar coisas existenciais e falam, você está conectada consigo mesmo? E ela fala, sim! Você tem amor à vida? Sim! Você sabe quem é você? Ela fala, eu sou eu tenho amor à vida, é isso. E aí todo mundo bate palminha, fica todo mundo feliz, a cortina desce. Aparentemente ela passou nesse suposto teste e corta para outra cena bizarríssima. Ela e mais um grupo de pessoas está contra uma parede e chegam as crianças junto com outro cara. E eles estão todos com uma roupinha diferente. Parece que tá rolando coisa de culto mesmo, que eles vão pegando um negócio e aí vão arrancando as tiras das costas de todo mundo, incluindo a da Mitsuko. E aí corta a cena, outro rolo de fita de pele humana é formado e eles mandam pra polícia, a polícia descobre. E aí o detetive, o Shisubawa, ele diz que ele reconhece a pele e fala, essa tatuagem de borboleta era da menina lá. Aí ele vai correndo pro metrô em que aconteceu essas paradas todas, vê a Mitsuko lá, ele fica com o cu na mão, ele fica, caraca, ela vai se jogar, tem que fazer alguma coisa. Esse negócio nunca vai parar, cara, meu Deus, por que eu fui ser policial, por que eu não fiz odonto? E aí ela olha pra ele olha pra ela, eles se encaram, o trem passa, mas ela não se joga, ela só continua a vida dela, acho que ela entra no metrô e ele fica parado lá sem entender nada. E aí vamos ao show das Desert, em que do nada elas falam, galera, muito obrigada pelo apoio, valeu família, muito obrigada, mas é a nossa última música, nosso último show, a gente vai se separar, estamos acabando, a gente tem que fazer o colégio, né, a vida acontece, muito obrigada. E aí começa a subir os créditos, enquanto elas cantam uma música de romance bem fofinho, que, eu não consigo sobreviver sem essa ligação, eu não queria que você me ligasse. E é isso, e aí sobe os créditos, acaba o filme. E a gente fica... Que foi isso? O que aconteceu? Que porra foi essa? E a minha resposta, a minha tentativa de explicação, depois de ver alguns vídeos sobre esse filme, depois de ler partes do mangá, eu consegui encontrar um mangá que tem isso. Teve essa história desse filme,
o pessoal adorou, achou muito original, muito criativo, e um cara se ofereceu para escrever um mangá sobre isso, vai estar aí na tela o nome do cara, não decorei também, porque é um sobrenome japonês, e ele até pediu pro diretor, o Sion Sono, falar, quero fazer um mangá sobre teu filme, e tal, achei a história muito massa, parabéns aí. E aí o diretor falou, não, você pega a minha história, mas tu faz uma parada diferente. E aí não tem nada a ver com o filme, tem tipo só o início e alguns elementos. Eu parei no capítulo 3, até onde eu li era sobre o negócio das garotas lá do metrô, só que milagrosamente uma das garotas sobrevive. Eu acho que nem teria como, né, porque passou por cima de todas. Mas Elsa sobrevive sem nenhum arranhão, e aí acompanha ela, que eu já esqueci o nome também, mas que o nome do mangá eu acho que é Círculo, do título aí do filme, Círculo de Pessoas indo de arrasta para baixo, e aí ela vai formando um outro culto, porque ela era desse culto aí do colégio, das meninas que se jogaram. Ela fala, minha vida não faz mais sentido, era pra eu ter morrido junto com elas, vou criar um outro clube que nem outra menina fez. Aí coisas muito bizarras começam a acontecer. Pelo que eu ouvi dizer, é muito diferente do filme, tem uma explicação à parte. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando só esse mangá, comentem. Mas é um negócio completamente diferente, são duas obras separadas, o que eu achei isso muito original, muito massa. Me deu vontade de ler por causa disso, ainda não terminei, mas estou lá pelo capítulo 3. Não acho que está no site do Mangadex, pelo menos quando eu peguei o link estava no Mangadex. Procurem lá se vocês quiserem ler. Aviso também, né? Tem esses temas que tem no filme, então não leiam desavisados, não leiam sem aquele preparo, aquela preparação psicológica que tem que ter. Tem uma sequência que é o jantar, a mesa de jantar da Niyoko, que se passa antes, durante e depois desse filme do clube, desse negócio aí. E eu ainda não vi, depois que eu descobri que tinha essa sequência, eu botei na minha lista, mas ainda não achei por aí. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo também sobre essa sequência, de preferência não no mês de Setembro Amarelo, no mês de Setembro Amarelo eu vou tentar falar sobre só filmes pra cima, com finais felizes. Então comentem se vocês querem que eu fale sobre esse filme também, a mesa de jantar de Nirokoi. E eu acho que o sentido desse filme foi mostrar que o Japão é um dos países que tem mais gente que vai de arrasta voluntariamente. Eu acho que foi uma maneira do diretor mostrar de como isso acontece muito no Japão e que o pessoal continua vivendo como se não acontecesse nada, que eles só começam a ficar preocupados quando é com eles, quando não é com eles, eles falam, isso acontece mesmo, pô, estamos acostumados, vira e mexe aparece relaxa, segue a vida. Mas que nem teve no policial, que ele ficou tratando as coisas muito empaticamente, ele ficou ajudando lá mais porque era o trabalho dele, não porque ele se importava com as vítimas, porque ele queria uma resposta. E aí quando isso aconteceu com a família dele, aí ele entendeu, aí ele ficou surtado, aí ele não quis mais saber de nada. Eu acho que a intenção do diretor foi justamente confundir todo mundo sem dar uma resposta clara de tipo, as crianças são do mal, elas estão possuídas, elas fizeram isso tudo mesmo para influenciar um monte de gente porque elas são do mal. Não temos essa explicação. Os caras da banda, se eles não são o verdadeiro clube, quem que é o verdadeiro clube? São as crianças? Não temos essa explicação. Eu acho que a explicação do filme é essa mesmo. É para não fazer sentido, é para mostrar o quanto a gente está desconectado das outras pessoas, o quanto às vezes o que acontece com o outro, a gente fica, nossa, que triste, continua seguindo a vida. A estação de metrô continuou normal, como se não tivesse acontecido nada, as escolas continuaram normais, tudo continuou meio que normal, apesar de várias tragédias acontecendo, a vida continua, e acho que a intenção dele foi justamente mostrar isso. Se você tem uma explicação melhor, se fala, as crianças simbolizavam a pureza, por isso que elas eram do clube e tal. Se você pensa diferente, tem sua teoria da conspiração, deixe nos comentários. Eu tentei procurar respostas e fiquei com mais perguntas. Eu vi mais uns 3, 4 vídeos da pessoa falando que não tem explicação, não é para ter explicação. Mas também tem um monte de vídeo do pessoal que cria teoria,
que aí junta a coisa do mangá com a sequência, com esse filme. E eu não queria spoiler desse outro filme, então eu não vi os vídeos que tinham a ver com a mesa de jantar de Miroku e tal. Se vocês já viram esses outros filmes, leram o mangá, tentem não dar spoiler nos comentários, que eu ainda tô lendo. Vou tentar editar agora esse vídeo em tempo recorde, que me sobra 1h45, eu acho, para eu editar, montar esse vídeo no YouTube e conseguir passar antes do 1º de setembro. Se vocês querem filmes com um final felizes, para deixar todo mundo em cima, todo mundo querendo viver nesse mês de Setembro Amarelo, deixem nos comentários recomendações de filmes tranquilos. Talvez eu fale alguns do Estúdio Ghibli, porque ainda não teve nenhum filme do Estúdio Ghibli no canal. E agora estava tendo também o mês do Ghibli, que aí tá rolando um monte de filme do Estúdio Ghibli no cinema. Então podia até ir pro Estação Net ver se ainda tava lá e aí ver alguns. Recomendem coisas aí de filmes com finais felizes nos comentários, porque também depois desse filme eu assisti, essa foi a minha segunda vez assistindo esse filme, então eu quero descansar também, minha semana tá muito corrida, eu tô fazendo um monte de coisa, então se vocês quiserem filmes felizes, recomendem aí nos comentários, não me esqueçam de seguir as redes sociais do canal, estão tudo aí na descrição, tem o TikTok, que recentemente eu fiz um edit da Noiva Cadáver, que tá com quase 500 visualizações, o Instagram, que eu postei hoje em homenagem ao mês da visibilidade lésbica, eu postei 5 recomendações de filmes lésbicos com finais felizes, em contraste com esse vídeo que eu tô fazendo agora. E se inscrevam no canal, porque até o atual momento eu acho que eu tô com 142, 143 inscritos, e a meta agora é 200, então me ajudem a alcançar essa meta. E é isso, tchau, muito obrigada. Não esqueça de deixar aquele like, porque com certeza falando sobre esse assunto, com certeza o YouTube vai implicar comigo, não vai recomendar muito, então assistam várias vezes, deem like. E é isso, tchau, muito boa tarde, boa noite. Agora eu vou tomar banho. Eu fiquei o dia inteiro fazendo um monte de coisa, tenho tempo para nada. Ainda tenho que editar isso. Me desejem sorte, tchau. Mua. Ai, meu joelho. Fiquei de perna cruzada há muito tempo.